Mensagens do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Então pegue, por favor, e abra na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Paulo tinha um carinho muito grande pelo Timóteo. E ele escreveu esta primeira carta. E eu quero ler aqui para você o capítulo 2, versículo 5. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Então eu vou reler, preste atenção. Porque há um só Deus. Amém? Quem acredita que há um só Deus? Amém. E um só mediador entre Deus e os homens. Só existe uma pessoa pairando entre a humanidade e Deus. Só uma pessoa. Assim como há um só Deus, só existe um mediador. Acreditar em outros mediadores ou medianeiras é o mesmo que acreditar em outros deuses. É uma blasfêmia. Porque se eu disser aqui para você ou para qualquer pessoa no mundo que há vários deuses, eu estarei proferindo uma blasfêmia. Da mesma maneira, dizer que há mais do que um mediador entre Deus e os homens é uma blasfêmia. Porque assim como há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. E para que não pairasse nenhuma dúvida de quem é esse mediador, está escrito: Jesus Cristo, homem. Porque ele, sendo Deus, assumiu a forma de homem justamente para morrer no lugar do ser humano, para poder levar as culpas dos seres humanos. Ele veio e assumiu a forma de homem. Por isso que se diz Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo não é um homem que nasceu e virou Deus, mas é Deus que nasceu homem. Amém? Não é um homem que foi tão bom que pôde até ser chamado de Deus. Não, não. Ele é Deus que se fez homem para tomar o lugar do homem na expiação do pecado. Você sabe o que é expiação? Expiação é um sofrimento brutal para pagar uma culpa. Então aqui está dizendo assim: o qual, isto é, Jesus, que se deu a si mesmo. Essa palavra é muito linda. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ó, é como se eu pegasse um dinheiro que está no meu bolso direito e desse para mim mesmo e eu guardasse no bolso esquerdo. Se Jesus ia se oferecer em preço de redenção por toda a humanidade, ele ia se oferecer para Deus, mas sendo ele Deus, ele está se oferecendo a si mesmo. O qual se deu em preço de redenção por todos. Ele se deu a si mesmo, por todos. Não tem uma só pessoa
que esteja fora desta doutrina. Cada ser humano neste planeta recebeu um pagamento mais do que suficiente para que o seu pecado fosse pago. Jesus se deu a si mesmo, Ele se deu a si mesmo como Deus. Ele se fez de oferta para Deus, mas Ele é o próprio Deus, então Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Quem entendeu, diga amém. Quantos deuses há em todo o universo? Um. E quantos mediadores há entre a humanidade e Deus? Um. E para que a humanidade tenha acesso a Deus, o que foi que Ele fez? Deu-se a si mesmo, pagou-se a si mesmo e pagou um preço caro a si mesmo. Para Ele custou muito, muito, para servir de testemunho a seu tempo. Esse é o teu tempo. Em cada tempo nós temos que dar esse testemunho. A humanidade pode criar um monte de mediadores e medianeiras, mas são falsos mediadores. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem acredita nisso? Então desocupe as tuas mãos. Aliás, tem uma coisa, né? Não, peraí, que eu gosto de fazer antes, é repetir a palavra com o povo. Eu gosto disso. Então vamos lá. Eu agora leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Porque, bem alto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, por mim, para servir de testemunho a seu tempo. Você crê? Eu também. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga com vontade: glória ao teu nome, Senhor. Glória ao único e verdadeiro Deus. Glória ao único Redentor, ao único Salvador, ao único Mediador. Isso, continua aplaudindo e glorificando. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo, glorifique a Deus conosco, diga glória, glória ao único e verdadeiro Deus, glória, glória ao único mediador entre Deus e os homens. Isso, continua, vai por tua conta. Pai querido, Deus bendito e Deus amado, abre o céu agora para receber todo este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão que veio aqui, e os que estão ligando o rádio agora, ou a internet, querem uma única coisa: ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Sempre me intrigou, como leitor do Evangelho, o fato de Jesus nunca orar para fazer um milagre ou um sinal. Quando Jesus foi avisado pela sua mãe Maria, naquela festa de casamento, que o vinho tinha acabado, Jesus não disse: olha, peguem a água, tragam aqui, que eu vou orar para a água ser transformada em vinho. Ele simplesmente disse: peguem as talhas com água e levem para o mestre-sala provar. E os criados
Os criados simplesmente obedeceram, e no meio do caminho a água foi transformada em vinho. Esse foi o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal. E aí Jesus vai continuar agindo desse jeito. Nunca, quando trouxeram um doente para Jesus, ele nunca disse: eu vou orar para ele ser curado. Senhor, tem um cego aí, gritando que nem louco. Ele quer ser atendido. Jesus não disse: tragam esse cego aqui que eu vou orar para ele enxergar. Mas quando o cego chegou, Jesus Cristo simplesmente disse: você acredita que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Então vê. Jesus nunca orou para que um paralítico andasse. Tragam um paralítico aqui que eu vou orar para ele andar. Ele nunca orou. Ele simplesmente dava ordem. E assim ele fez com todos os sinais. Quando ele estava lá no barquinho, no mar da Galileia, e veio aquela grande tempestade que o barco quase afundava, quando ele foi acordado e se colocou de pé dentro do barco, ele não disse para os discípulos: calma que eu vou orar, gente. Ele não falou isso. Ele simplesmente deu ordem, e a tempestade parou, o mar se aquietou e fez uma grande bonança. A gente não encontra Jesus no Evangelho inteiro fazendo uma oração para expulsar um único demônio, ou legiões que fossem. Ele nunca disse: tragam aquele endemoniado aqui que eu vou orar. Nunca fez isso. Simplesmente dava ordem, mandava e acontecia. Quando ele interrompeu aquele enterro do filho da viúva de Naim, ele não disse: calma, minha senhora, eu vou orar agora para esse defuntinho ressuscitar. Que nada. Ele tocou no esquife e conversou com o defunto e disse: menino, levanta-te. Quando ele foi na casa de Jairo, que a sua filha de 12 anos tinha morrido, ele disse: vão entrar comigo no quarto apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, o resto fica de fora. E quando ele entrou no quarto, ele não virou para o Jairo e para a esposa dele e para os discípulos e disse: olha, vamos ajoelhar aqui, vamos orar para ela ressuscitar. Ele simplesmente pegou na mão da morta e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. A gente só vai ver Jesus orando para fazer um milagre em frente à sepultura de um morto que já estava há 4 dias ali e cheirava mal. Era um defunto já apodrecido. Ali, Jesus fez uma oração, mas foi uma oração muito curtinha, muito curtinha. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, Jesus fala assim, olha a oração que ele fez, em frente à sepultura do morto. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Não disse nem amém. Gritou em seguida: Lázaro, vem para fora! E o defunto ressuscitou. Você vê, a única vez que ele orou para acontecer um milagre foi essa oraçãozinha curtinha, que não deu nem 15 segundos. Ele não ficou ali em frente à sepultura: ressuscita, defunto, sai daí. Vermes desapareçam, carne seja reconstituída, nervos e ligamentos voltem aos seus lugares. Nada, nada, nada. Foi desse jeitinho que eu te falei. E por que Jesus agia desse jeito? Você pode dizer para mim: porque ele é Deus. Lógico, ele é Deus, né?
Mas lembre-se que ele estava habitando um corpo humano igual ao meu e ao seu, que precisou ser fabricado no ventre de uma mulher. Jesus não era um homem de aço, não era uma pessoa indestrutível, tanto que conseguiram matá-lo. Jesus, ele habitava um corpo humano igual ao nosso. Ele está na forma de homem. E é como homem que ele está agindo em todas essas situações. E ao mesmo tempo provando a sua origem. Mas por que Jesus tinha essa autoridade? Ao invés de ficar orando, ele simplesmente falava. E o milagre acontecia. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Por que ele tinha essa autoridade? Porque Jesus Cristo, ele se preparou como oferta viva para Deus com muita antecedência. Ele se preparou muito antes até da fundação do mundo. Antes que existisse o universo, Jesus Cristo já estava ali se preparando como oferta viva para Deus. Eu quero que agora você faça alguns passeios comigo aqui na palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 9, vamos ler o versículo 26. Está escrito assim: Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja, é de uma época bem anterior à humanidade. Para isso ficar bem claro, vamos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na, quer dizer, está falando da imagem da besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa palavra é alegórica. Jesus Cristo, antes de se tornar carne aqui neste planeta, ele já se preparava como cordeiro vivo, como oferta viva, em sacrifício para si mesmo. Olha que preparação, desde antes da fundação do mundo e na fundação do mundo. E aí a história da humanidade correu, depois que tudo surgiu, depois de tudo que ele criou, e ele um dia, há 2000 anos atrás, tornou-se carne, o verbo se fez carne, aquele que só existia em espírito, ele se fez carne e habitou entre nós. E quando ele nasceu, ele continuou a sua preparação como oferta viva para Deus. Jesus vai pregar somente aos 30 anos de idade. E quando ele completou 30 anos de idade, ele se batizou no Rio Jordão. E ele era um homem totalmente sem pecado. Você consegue imaginar um adulto chegar à idade de 30 anos sem nunca ter cometido um pecado, nem que fosse em pensamento ou com os olhos? Esses 30 anos, onde ele se guardou de todo o pecado, fazia parte da sua preparação, porque ele tinha um objetivo: eu vou ser uma oferta viva para Deus. Como Ele é Deus, uma oferta viva para mim mesmo. Eu vou me oferecer em sacrifício a mim mesmo. Ora, se Ele é Deus, olha com que rigor Ele foi se preparando durante 30 anos. E aí começou o seu ministério público. Foi quando Ele fez o primeiro milagre ali, naquele casamento em Caná da Galileia. E dali por diante, Jesus vai ser provocado de todas as maneiras para pecar, para que ele não seja essa oferta perfeita, para que ele, se quiser ser uma oferta,
seja uma oferta imperfeita. E sendo uma oferta imperfeita, ele mesmo vai desistir. Porque ele sabe que não será aceito por ele mesmo, porque ele mesmo é Deus. Então ele vai sofrer perseguições, calúnias, ataques, difamações. Vão xingar Jesus de falso profeta, vão xingar Jesus de enganador, vão xingar Jesus de samaritano, que significa endemoniado. Vão dizer abertamente para ele: nós não estamos dizendo que tu tens demônio. Olha, vão chamar ele de endemoniado. Jesus vai ser atacado pelas pessoas à sua volta, que se tornam suas inimigas, e pelo império da maldade, o reino das trevas. Ele vai sofrer grande oposição. E finalmente, esse ataque vai chegar tão perto que fará parte do seu grupo de convivência. Um dos discípulos será possuído pelo próprio Satanás. Um dos discípulos vai virar um demônio. Jesus Cristo vai ser atacado de todas as maneiras para que ele não cumpra o seu objetivo. Mas durante os 3 anos e meio em que ele pregou o Evangelho, ele fez uma preparação especial. Imagine você ficar 3 anos e meio sem pecar. Será que você conseguiria ficar 1 ano pelo menos sem pecar? Jesus não pecou apesar de todo o ataque e perseguição. Ele manteve-se íntegro. E tudo aquilo fazia parte da sua preparação como oferta. Ele está se preparando para ser apresentado como oferta viva no altar de Deus. Agora vamos para a última noite de vida de Jesus. Ele está no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ele começa a orar intensamente ao Pai. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai fazer esta oração 3 vezes. Quem sabe a outra alternativa para salvar a humanidade? Quem sabe há outro meio? Então ele suplica ao Pai. E o Pai manda um anjo para confortá-lo, para dizer que não há outro meio. Se ele não for a oferta viva no altar, não haverá esperança para a humanidade. E ali Jesus tem que decidir, preste atenção nisso. Ele tem que decidir se deixará de ser uma intenção para ser a ação. E a ação só terá sentido se ocorrer a consumação. Porque até então é tudo intenção, é tudo promessa. Olha só, eu prometo para você assim: eu vou na tua casa. Aí você fala: oba, João Ribe vai na minha casa. Mas enquanto eu não for na tua casa, é só uma promessa, concorda? O que eu criei em você? Expectativa. Você vai contar para todo mundo: o João Ribe me disse e me prometeu que ele vai vir na minha casa. Aí você conta para todo mundo. Aí as pessoas chegam para você e falam assim: e aí, o João Ribe já foi na tua casa? Você fala: ainda não, mas ele vai vir, não é? Olha o abismo que há entre a intenção, a ação e a consumação. Você está percebendo os abismos? Jesus, ele se preparou como oferta viva para Deus desde antes da fundação do mundo. E quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se guardou durante 33 anos e meio, mas agora ele está no Getsemane, suando gotas de sangue que escorrem até o chão, tamanha a sua angústia. Por quê? Porque agora é a hora da verdade. Agora aquilo que é promessa pode se realizar ou não. Aquilo que é intenção pode acontecer ou não.
Mas a intenção tem que virar ação, e depois da ação tem que virar consumação. E por que eu estou especificando isso para você? A intenção você já sabe, era a promessa. A ação é que ele se guardou mesmo, ele se guardou para si mesmo. A ação, ele entrou em ação. Mas agora tem que ter a consumação. E vou dizer mais, hein? O fato dele dizer, tudo bem, assim seja feito, isso não é a consumação ainda. Quando os guardas vieram perguntar ali na escuridão do Monte das Oliveiras, qual de vocês é Jesus? Ele disse, sou eu. Os guardas caíram no chão, desmaiaram, ficaram sem forças. Ali está ocorrendo a ação, mas não a consumação, porque ele pode ainda recuar. Quando ele é preso e levado para o julgamento, antes dos açoites, tudo aquilo é ação, mas falta a consumação. E a consumação vai começar quando 2 guardas romanos fortíssimos, com seus chicotes que têm pedacinhos de chumbo e ossos afiados nas pontas, irão começar a surrá-lo, mas aquilo não é surra, aquilo é uma barbárie. Vão espancá-lo, que qualquer pessoa normal teria morrido. Ali começou a consumação. Todo o seu corpo retalhado. Mas ainda assim, só começou, não consumou. Tem que haver a consumação. Aí Jesus é condenado e vai carregando a cruz. Está se consumando a ação, mas ele ainda não foi crucificado. E mesmo quando ele chega no Monte Calvário e é pregado no madeiro, ele pode sair dali facilmente, porque ele ainda não morreu. A ação está em andamento, mas ainda não ocorreu a consumação. Você está compreendendo isso? Porque enquanto ele não morrer na cruz, ele pode sair dali a hora que quiser. Por isso que os inimigos de Jesus chegam lá debaixo da cruz e escarnecem. Ué, tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. É por isso que um dos ladrões, aquele que estava do lado esquerdo também numa cruz, diz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele pode interromper a consumação. O diabo está usando a boca de um bandido para que ele interrompa a consumação. Porque ele ainda não se entregou como oferta viva para Deus. Porque a oferta viva tem que morrer, amados. E tem que morrer no altar. Olha só. Ele fez tudo, a preparação, a intenção, a ação e a consumação já se iniciou, mas ele ainda não se consumou. Eu quero que você vá comigo na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, versículo 17. Para haver consumação tem que ter isso aqui, ó. Tiago escreveu, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Se Jesus interrompe a consumação ali, a nossa fé hoje seria uma fé morta. E toda a sua preparação teria sido morta. E toda a intenção teria morrido. E hoje não haveria uma só pessoa salva em toda a história da humanidade. Ele tem fé. A ação está se consumando, mas ainda não se consumou. Ele vai se consumar ali, ó, no altar do Monte Calvário. Ele vai se entregar a si mesmo como oferta para Deus, e Ele é o próprio Deus. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. João, capítulo 17, versículo 4.
Nós estamos na véspera da crucificação de Jesus, quando ele faz uma grande oração ao Pai, e entre outras coisas ele diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo consumado a obra. Ele está falando pela intenção, porque a ação está em consumação, mas ainda não se consumou. Qual a obra que o Pai o mandou fazer aqui na terra? Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra que o Pai está dando para ele consumar é essa. Ele tem que se dar como oferta viva no altar. E ele, como oferta viva, tem que ser consumido. A consumação está em andamento, mas ele pode sair da cruz a qualquer momento. Ele tem poder para isso. Ele pode descer da cruz a qualquer momento. Ele tem poder para isso. Mas ele se preparou tanto para ser esta oferta. Foi uma preparação tão longa, desde antes da fundação do mundo, e na fundação do mundo, e depois quando ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, e os 33 anos e meio que ele se guardou sem pecado. Que preparação! Por isso que ele falava e acontecia, por isso que ele não precisava nem orar, porque a preparação foi grande. Mas agora não adianta a preparação sem a ação e sem a consumação. E você veja uma coisa, a palavra preparação tem dentro dela a palavra ação. Preparação, portanto, significa preparar o quê? Preparar a ação, lógico. Veja, Jesus, ele preparou tudo. Agora a ação está ocorrendo, falta a consumação. Reparou também que a palavra consumação tem dentro dela a palavra ação? Não existe consumação se não tiver ação. Consumação na teoria. Consumação na teoria. O moço gosta da moça, ele tem a intenção de namorar com ela, mas ele nunca entra em ação, não faz nenhuma preparação, não é? Nunca haverá consumação, porque é só intenção. A moça quer namorar com o moço, tem a intenção, não entra em ação, não tem nenhum tipo de preparação, não há consumação alguma, não haverá consumação, porque para haver consumação tem que ter a ação. E a consumação do Senhor Jesus está em andamento, mas a consumação final é a morte completa do Senhor Jesus como oferta viva no altar do Monte Calvário. Por isso que eu quero que você vá comigo agora, aqui no Evangelho mesmo de João, capítulo 19. Nós vamos no versículo 30. É quase 3 horas da tarde. A terra está às escuras, é como se tivessem apagado as luzes. O sol não brilha, não tem lua. As nuvens são de trevas intensas, trevas que podem até ser apalpadas. Uma escuridão total no Monte Calvário. Olha o que está ocorrendo com o planeta Terra por causa de toda aquela ação que está em andamento, está se consumando. Aí Jesus, ele diz: eu tenho sede, e ao invés de água oferecem vinagre para ele beber. E estava profetizado no Salmo que quando ele pedisse água lhe dariam vinagre. Então ele prova, é vinagre. A última profecia se consumou, e aqui está escrito assim, João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A consumação.
intenção, preparação, ação, consumação final. Jesus teve que ir até o fim. E repare uma coisa agora, neste versículo que eu acabei de ler para você. Ele está entregando o seu corpo puro, santo, imaculado, como oferta viva no altar do Monte Calvário, entregando-se a si mesmo. Mas reparou, ele entregou o Espírito. Você está compreendendo isso? Que ele não disse, eu entrego o corpo, mas o Espírito é meu. Pelo contrário, uma das suas orações antes do último suspiro foi dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se deu inteiramente, corpo, alma e espírito. O corpo é aquele que está pregado na cruz. A alma, o que é? O sangue. A palavra de Deus diz que a vida da carne está no sangue, é a alma. Quando a Bíblia fala em alma, quase sempre ela se refere ao sangue, à vida. O sangue está relacionado à vida. Jesus se entregou de corpo, alma, dando todo o seu sangue na cruz do Calvário. E agora o que ele deu? O Espírito. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse se entregou inteiramente por nós. Que coisa linda! E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora você viu qual foi a frase dele? Está o quê? Que foi que ele disse? Está consumado. Não adianta ficar só na intenção. Não adianta preparar a ação. Tem que consumar a ação. E a ação só é consumada quando a oferta morre no altar de Deus. Quando não há recuo, podendo recuar. Quando não há livramento, podendo se autolivrar. Jesus, ele foi até o fim. Por isso eu quero que você volte comigo na carta aos Hebreus, capítulo 5. Vamos ler o versículo 9. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Achou? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se ele não fosse consumado, se não houvesse a consumação, ele não seria a causa de eterna salvação. Não existiria eterna salvação se não tivesse ocorrido a consumação. E repare uma outra coisa, a palavra salvação tem dentro dela a palavra ação. É a ação de salvar. Salvação significa ação de salvar. Amém? Continuando aqui o nosso estudo na palavra de Deus. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É por isso que ele é chamado de autor e consumador da fé. Aqui mesmo na carta aos Hebreus, capítulo 12 agora, versículo 2. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, e nós começamos a leitura dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje o Espírito Santo me mostrou uma coisa, porque em alguns lugares fala destra, outros lugares falam destra, né? E agora eu entendi porque que em alguns lugares falam destra para se referir à mão direita, ou destra em alguns outros lugares com outra pronúncia, com outro sotaque.
é porque a palavra destra vem do latim dextra. Então, se você quer falar na linguagem latina, é a destra de Deus. Olha só, o autor e consumador da fé, ele desprezou tudo, o sofrimento, a afronta, suportou a agonia da cruz, foi consumado ali na cruz como oferta viva no altar de Deus, e por isso assentou-se à destra do trono de Deus. Ele tem esse direito de estar à destra de Deus, a mão direita de Deus. Por que a direita, não é, amados? Ele adquiriu esse direito com a sua grande preparação. Eu quero que você vá comigo agora, no livro do profeta Isaías, numa profecia escrita 700 anos antes de tudo acontecer. Eu quero que você vá comigo no capítulo 53, Isaías 53, versículo 10. Muito lindo o que eu vou ler para você aqui agora. Diz assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quando eu expliquei para você o que é alma na Bíblia, eu falei que era o quê? Sangue. Quando o seu sangue se puser por expiação do pecado. Eu expliquei para você o que é expiação. O que é expiação? É um sofrimento brutal para pagar a culpa de um pecado. É uma compensação do pecado. Continuando aqui, ó. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Dentro da palavra expiação, o que você está enxergando agora? Ação. Você está começando a enxergar bem, viu? Está começando a ver com os olhos espirituais. Porque não há expiação se não houver ação. Se ele não tivesse feito a consumação, não haveria expiação, não haveria pagamento, não haveria compensação pelo pecado alheio. Aqui, ó, ele vai colocar a sua alma, o seu sangue, quando o seu sangue se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Tanto se refere à própria, ele mesmo, como a nós. Amém? Nós somos posteridade de Jesus Cristo. Verá a sua posteridade. Jesus está te vendo agora. Por causa do seu sacrifício, por causa da sua expiação, por causa da sua consumação. Verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Olha aqui, ó, mostrando que ele iria morrer, mas ele ia ver o trabalho da sua alma. E para ver o trabalho da sua alma, o seu sofrimento, tudo que ele padeceu, ele só poderia estar vivo. Olha o que a profecia está dizendo. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Você pensa que Jesus está falando, ai, coitadinho de mim, olha, eu continuo até hoje todo arrebentado, cheio de cicatrizes. Não, ele vê o trabalho da sua alma. Ele olha para você agora e ele fica muito satisfeito. Essa é a compensação de todo o seu sofrimento. Você aqui na igreja, comprada pelo sangue de Jesus. Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, o único justo que já existiu, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades, o que condena a humanidade. Aí a promessa, versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mais claro do que isso é impossível. Eu não sei como é que os judeus não creem, porque isso daqui não é um cristão que escreveu, foi um profeta judeu. Porquanto derramou a sua alma na morte, derramou o seu sangue na morte, e foi contado com os transgressores. No alto do Monte Calvário tinham 3 cruzes.
Foi contado como se fosse ele mesmo um transgressor. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Além de ter dito lá, diante daquela multidão, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele hoje está à direita do Pai, o único mediador entre Deus e os homens, intercedendo por você. Não pense que aparecerá no dia do juízo a tua padroeira, intercedendo para você ter livramento. Não se iluda. Essa doutrina é estranha à palavra de Deus, não faz parte do plano de redenção e de salvação. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Por que de muitos? Porque não é todo mundo que quer. Tem gente que continua preferindo a padroeira. Tem gente que prefere a reencarnação. Tem gente que prefere o budismo. Tem gente que prefere outro jeito. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, daqueles que creem. E pelos transgressores intercedeu. Olha aqui a promessa: eu lhe darei a sua parte. Por quê? Porque como ele se entregou inteiramente como oferta viva, ele tem o direito de receber agora. Como ele fez uma preparação muito grande, ele tem direito de ter toda a autoridade, poder, glória e honra. E riquezas também. Ele não pode se privar disso, porque a sua preparação foi muito grande. Ele saiu da intenção, ele partiu para a ação e ele efetivou a consumação. Depois de ter padecido tudo isso, tem que haver o quê? Uma compensação. Sempre tem de haver uma compensação. Então vamos comigo, além da promessa que nós vimos aqui em Isaías, prometendo que ele iria receber tudo, vamos em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está conversando com os discípulos, e ele diz o seguinte, Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ó, no céu e na terra, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, ide, ensinai todas as nações, todas as gentes. Em outras traduções está escrito: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a... vai haver uma consumação. Do quê? Dos séculos. Vai haver uma consumação. Vai haver. Mas ele está prometendo que até então ele estará conosco todos os dias, inclusive hoje, glória a Deus. Até a consumação dos séculos, ele está cumprindo esta palavra. E Jesus, que fez tudo isso de maneira tão extraordinária, maravilhosa, que nos abençoou desse jeito, Jesus, ele, por causa de tudo isso, ele tem o direito a todas as coisas, inclusive você. Preste atenção. Não apenas de receber toda a honra, toda a glória, toda a autoridade e poder, riquezas no céu e na terra, mas por causa da sua preparação e da consumação, ele tem direito inclusive a você. Ele adquiriu esse direito, é dele. Quero que você vá comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e eu prometo para você que eu já estou terminando. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Achou? Eu disse que ele tem direito a tudo, inclusive a você. Preste atenção. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Nós somos comprados por bom preço. Está pago. Queira ou não queira, você pertence a Deus. Só que se você não reconhecer o direito que ele tem de te possuir,
de você ser propriedade do Senhor Jesus, Ele mesmo vai dizer: eu não quero mais. Ele tem um direito a você e a cada pessoa deste planeta. Ele tem um direito, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Para a gente finalizar esta mensagem, vamos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, naquela grande reunião com todas as criaturas celestiais, quando o Cordeiro pegou o livro que estava na mão do Todo-Poderoso, todo o céu caiu de joelhos diante dele, e todo o céu começou a cantar. Esse direito que ele tem de possuir todas as coisas no céu e na terra, é reconhecido até pelas criaturas angelicais. Olha o que diz aqui a palavra, estou em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo, oh glória, eu só sei a letra desse cântico, eu não vejo a hora de ouvir a música e aprender a música, mas a letra é essa, ó. Cantavam um novo cântico dizendo, a letra é essa: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí João olha em volta, ele está admirado. Espera aí, aquele Jesus com quem eu andei durante 3 anos por todo Israel, todo o céu de joelho na frente dele, e todo o céu cantando para ele, mas o meu amigo é muito importante, eu sou amigo de uma pessoa muito importante, a mais importante do universo. João, ele olha e está admirado, e ele diz assim, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. Quanto que é milhões de milhões? Bilhões. Bilhões, bilhões de anjos, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, já pensou um coral desse tamanho? Um coral de bilhões de anjos, e de milhares também, que dá muitos outros milhões. Imagina um coral que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Eu quero ouvir você junto com o céu, eu quero ouvir você agora glorificando também o Senhor, porque todo o céu e toda a terra tem que glorificá-lo, porque Ele é digno de receber toda a honra, todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a glória e ações de graças. Ele é digno disso, porque Ele foi morto. Oh glória! E aqui diz assim ainda, olha que coisa linda: e ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Tem a compensação, é bíblico. Tem a compensação, é bíblico. Eu sou testemunha disso, tem a compensação, é bíblico. Quando você chega no pó, quando você se entrega inteiramente, quando você se rende inteiramente, quando você se esvazia totalmente, quando você é uma oferta viva, você é a oferta viva no altar de Deus. Você pode sentir uma grande dor, mas a compensação é garantida. Jesus é o primogênito disso, o primeiro.
E todos que são de Cristo serão abençoados igualmente. E todos que agem como Ele serão igualmente abençoados. Eu quero que toda a igreja fique de pé agora. Igreja, não há outro Senhor. Não há outro mediador. Assim como não há outro Deus, e seria uma blasfêmia dizer que há outros deuses, ninguém aceita isso. Uma declaração dessa seria estapafúrdia, seria absurda, seria cômica, inverossímil, mentirosa, falsa. Assim como todo mundo sabe que há um só Deus, a humanidade ainda não aprendeu que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo, porque Ele é Deus, em preço de redenção por todos. Ele tem direito a cada pessoa gerada nesse planeta. Recusar isso é uma blasfêmia. Dizer, não, eu tenho a minha religião, não, eu tenho o meu padroeiro, não, eu tenho a minha padroeira, não, eu não acredito. Isso é uma blasfêmia. É querer recusar um direito que ele adquiriu, ele comprou esse direito. E ele comprou com o seu próprio corpo, com a sua própria alma e com o seu próprio espírito. Ele comprou esse direito. O céu reconhece esse direito. Você tem que reconhecer também. Você tem que reconhecer que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da humanidade e o teu em particular. Você tem que dizer, eu quero esse Jesus para mim. Essa é a primeira oferta que o ser humano faz para Ele, sabia? É quando você entrega a tua vida para Jesus. Mas Ele recebe você do jeito que você está. Essa é a maravilha. Porque Jesus, para se entregar como oferta viva para Deus, teve que se guardar santo e imaculado, porque senão Ele não seria aceito como oferta viva por Deus. Ele teve que se guardar santo e imaculado, senão ele não seria aceito como oferta viva no Monte Calvário. E a maravilha agora é que você pode ser até uma oferta morta, mas Ele te aceita do jeito que você está. Ele não exige que você venha a Ele como oferta perfeita, santo e imaculado, porque Ele sabe que não há ser humano santo e imaculado. Ele sabe. Por isso que Ele se fez homem. Por isso que Ele ofereceu a sua alma, o seu sangue em expiação, em compensação pelo pecado. Ele se ofereceu pelos transgressores. A sua morte é substitutiva. Ele substituiu o pecador. Aquilo era para o pecador. O miserável tinha que pagar, sofrer tudo aquilo. Mas Jesus disse, não, eu vou sofrer no lugar do pecador. Eu me ofereço como oferta pura e viva, santa e imaculada. Mas depois, os pecadores poderão vir a mim do jeito que eles estão. Não exigirei que qualquer pecador venha a mim santo antes. Aliás, por causa do meu sacrifício, qualquer pessoa poderá se aproximar de mim do jeito que está. Com seus vícios, com seus pecados, com as suas culpas, com seus remorsos, com seus tormentos, com as suas acusações, com as suas tristezas, com as suas mágoas, com as suas amarguras, com todos os seus vícios, com todos os seus pesares, com todas as suas iniquidades, poderá vir do jeito que está. E eu receberei todo aquele que vier a mim. Jesus disse assim, todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma, olha só, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, eu o lançarei fora. Mas eu sou o pior pecador, pastor. Fiz coisas que eu tenho vergonha. Jesus sabe o que você fez, mas Ele não se envergonha de você. Mas pastor, Ele sabe o que eu aprontei, o que eu fiz. Sabe de tudo.
e mesmo assim Ele te aceita. Você sabe que às vezes um pai deserda um filho, não é? O filho virou gay, ou assumiu que é gay, o pai põe para fora, deserda. Filho é um viciado, o pai põe para fora, deserda, a mãe põe para fora, renega. A filha se tornou uma prostituta, a família renega, põe para fora, evita, recusa. Até as pessoas mais próximas podem te recusar por causa do seu pecado. Mas Jesus Cristo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De jeito nenhum. Do jeito que você está, Ele te recebe, do jeito que você é. Isso faz parte da preparação dEle. Ele se preparou para receber você do jeito que você está. E olha que interessante, Ele não exige que você se entregue a Ele como oferta perfeita e viva. Ele quer que você venha do jeito que você está, com seus pecados e iniquidades. Mas depois que você vem para Jesus, Jesus te purifica de toda iniquidade, de todo pecado, e Ele te dá como oferta viva, pura, santa e imaculada para Deus. Aí você pode ver Deus. É isso que vai acontecer agora. Então olhem todos para mim, que eu vou fazer esse convite. Deus me chamou para pregar estas coisas. Eu fui ungido para pregar estas boas notícias. Do jeito que você está, Ele vai te salvar agora. Ele vai apagar o teu passado e todos os teus pecados. Ele vai escrever uma nova história para você. Ele vai te dar vida como você nunca teve antes. Vida de verdade, vida transbordante, vida maravilhosa, vida vitoriosa, vida eterna. Então eu quero que você receba isso. Você já é de Jesus, Ele já pagou o preço por você. Mas enquanto você não se entregar para Ele como oferta viva, não haverá consumação. Ele pagou o preço por todos. Mas alguém aqui está só na intenção: um dia eu vou entregar a vida para Jesus. Um dia eu vou servir a Jesus. Está só na intenção, não é? Isso não leva a salvação nenhuma. Isso não vai produzir nenhuma expiação para você. Só vai haver expiação se houver consumação, se você sair do teu lugar e entregar a vida para Jesus. Só haverá consumação se você sair do teu lugar e vir aqui na frente e dobrar os teus joelhos para Jesus. Aí haverá consumação. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer: eu entrego a vida para Jesus aqui atrás. Jesus não podia falar para o Pai: Pai, eu fico aqui no Monte das Oliveiras e eu aqui sou a tua oferta, tá bom? Eu não vou lá no Calvário. Não, só haveria consumação no Monte Calvário. Só haverá consumação da tua entrega para Deus se você vier aqui na frente do altar. Então eu pergunto agora para te ajudar: quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e os homens? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Que maravilha! Quem ergueu a mão, vem aqui para frente. Vem, isso, tem que haver consumação. A consumação é quando você vem aqui para frente. Isso, venha. Venha consumar a tua fé. Venha receber Jesus. Isso, venha. Oh glória, venha. Venha consumar a tua fé em Jesus. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está chamando mais pessoas para vir aqui na frente. E eu vou fazer agora que nem o pescador faz, não é? O pescador, ele dá linha para o peixe, aí o peixe pensa que está solto, mas já foi fisgado. Aí puxa de novo. Você já foi fisgado. Você já foi fisgada. Viu? Jesus já te pescou. Vem para cá. Vem. Você que quer vir aqui na frente, está sentindo um desejo ardente, que vontade de ir ali na frente, então venha do jeito que você está, faça isso,
Traga a sua vida do jeito que está, com todos os seus pecados, vícios, tudo que te atrapalha, vem do jeito que você está. Aí deixe Jesus fazer a obra na tua vida, porque vai ser uma coisa maravilhosa. Eu vou chamar aqui na frente também pessoas que estão afastadas da casa do Pai. Aí, está chegando, está vendo? Olha o peixinho. Esse é um peixe grande. Olha aqui, eu quero chamar aqui na frente você que está sem igreja, afastado ou afastada. O Pai, Ele sente saudades de você. Ele quer fazer uma festa por tua causa. Filho pródigo e filha pródiga, vem aqui para frente. Você que está sem igreja, vem para cá. Você que está afastado, afastada, vem para cá. Vem, filho pródigo, vai isso, vai chegando. Eu quero chamar também pessoas que estão com dificuldades para seguir Jesus. Jesus, Ele tem uma paciência para trabalhar conosco. Ele vai nos lapidando, vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando nesta vida. Ele vai retirando tudo que é ruim. É um trabalho difícil, porque envolve corpo, alma e espírito, mas Ele vai fazendo a obra. Então você que não está conseguindo seguir Jesus direito, pastor João Ribe, eu estou em dificuldades para seguir Jesus como se deve. Então vem aqui para frente que nós vamos orar. Deixe o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. O que não pode é você voltar para casa do jeito que está, porque Jesus já fez a consumação. Vem colocar a tua vida no altar de Deus também. Vem fazer a tua consumação no altar de Deus. Você tem que dizer para Jesus: Senhor, eu não estou seguindo direito, mas eu quero consumar esta tua obra na minha vida. Eu quero consumar a minha fé, eu quero aprender a te seguir. Eu quero consumação da fé na minha vida. Eu quero a obra completa na minha vida. Senhor, faz a obra completa. Então vem aqui para frente. Você está sentindo esse desejo de que Deus precisa trabalhar mais em você. A obra tem que ser consumada em você. Então vem para cá, porque eu garanto que Jesus nunca deixa uma obra incompleta. Ele podia ter desistido até antes de dizer: Pai, das tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até ali ele podia interromper a consumação, mas Jesus não é de deixar a obra pela metade ou incompleta. Ele vai e consuma a obra. Ele tem que consumar a obra na tua vida. Agora eu quero falar com cada pessoa que está aqui na igreja também. Jesus quer consumar a obra na tua vida. Se você não está sentindo esta obra consumada na sua vida, vem aqui para frente também. Vem, faça parte da consumação. Faça parte, venha. Venha sim. Você tem que falar: Senhor, eu quero a obra consumada na minha vida. Vamos aplaudir mais, igreja, vamos aplaudir. Quero falar com as pessoas que estão assistindo essa mensagem. Alguém chegou para você, deu esse DVD e falou: assiste isso aqui. E aí você assistiu essa mensagem. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, em toda parte, no nosso país e fora do Brasil também. Temos ouvintes agora, exatamente agora, em Portugal, em Moçambique, em Angola. Temos ouvintes na América do Sul, temos ouvintes até no Japão pela internet. Temos ouvinte nos Estados Unidos pela internet, em toda parte tem alguém nos escutando agora. Na Europa tem muita gente nos ouvindo pela internet. Brasileiros que estão espalhados por todo o mundo estão nos ouvindo agora pela internet. E o Espírito Santo falou com você. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador. E tem pessoas dirigindo neste momento em toda parte, ouvindo esta mensagem, e Deus falou com você.
e você quer entregar a vida para Jesus e quer voltar para Jesus, não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E cada pessoa que veio aqui para frente, que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, vamos nos ajoelhar, você que veio para frente. Quando eu vejo uma multidão assim ajoelhada, eu lembro imediatamente daquela reunião diante do trono de Deus, quando milhões de milhões, o que dá bilhões, se ajoelharam diante do Cordeiro. João viu isso. E um dia você estará no meio daquela multidão. É a consumação. Jesus, ele disse assim, ó, isso é intenção que já começou a ter ação. E preparação. Jesus falou assim, quando ele estava aqui na terra, na última noite de vida: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Olha a preparação. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. É a intenção. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Tudo isso é intenção, que já está na fase de preparação. As casas celestiais já estão preparadas, eu creio. Mas ele falou que vem nos buscar pessoalmente. Ele não vai mandar um anjo buscar você. Ele falou, eu pessoalmente virei e te tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Demais, né? Então coloque a mão direita sobre o teu coração assim. E você vai entrar em preparação aqui nessa vida, viu? Preparação aqui nessa vida para ir morar com Ele. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua santa palavra, e eu me entrego agora como oferta no Teu altar. E eu sei que eu não sou uma oferta perfeita. Eu tenho pecados, eu tenho culpas, eu tenho iniquidades, mas eu creio que o Senhor Jesus fez expiação, pagamento, compensação dos meus pecados, e que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E é por isso que, como o céu reconhece o seu direito e dobra os joelhos, eu também agora dobro os meus joelhos, porque reconheço o direito do Senhor sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre o meu espírito. Agora, meu Pai, inteiramente eu me entrego ao Senhor Jesus, e eu peço perdão dos meus pecados. Apague, Senhor, as minhas iniquidades e me purifique com o sangue puro do Senhor Jesus. Pai querido, transforma a minha vida pelo Teu Espírito e me dá vida, e vida de verdade. Me purifica de toda a maldade e faz de mim uma nova pessoa. Eu quero, meu Deus, porção dobrada do Teu Espírito. Eu quero a Tua ajuda para vencer os desafios desta vida. Eu quero me preparar para um dia encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Pai bendito, eu declaro agora com a minha boca que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, que se deu inteiramente a si mesmo em preço de redenção por todos e especialmente por mim. Pai querido, muito obrigado por ter me comprado. A partir de agora, eu pertenço ao Senhor Jesus, o meu único, suficiente
exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Sua colaboração pode significar a diferença entre a vida e a morte. Leve a palavra de Deus através das antenas de rádio e TV para todo o mundo. Torne-se um pregador do telhado. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.